vos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Reverendíssimo Padre José Carlos, pároco desta paróquia. Reverendíssimo Padre Fabrício, vigário paroquial. Caríssimos irmãos, especialmente o coral, as filhas de Maria e as senhoras do apostolado da oração, cristãos devotos da Virgem Santíssima. Falar de Nossa Senhora é sempre uma honra muito grande, mas ao mesmo tempo nos faz pensar na nossa pequenez. Quem somos nós para falar da Virgem Maria, para mencionar o seu nome? O que nós poderíamos acrescentar à sua grandeza, à sua glória? Que elogio podemos fazer a ela? Ou que palavras poderiam agradá-la? Certamente que não há nada que possamos fazer que seja digno da Virgem Maria. Porém, eu recordo o primeiro dia das mães, que eu tenho lembrança. Eu tinha, acho que 6 anos. E eu me lembro que na escola, lá em Fortaleza, na minha terra, uma tarefa de casa era, lá da turminha, era a gente fazer um cartão e levar uma rosa para a nossa mãe, no Dia das Mães. E a gente tinha que esconder e levar e entregar para ela só no domingo, que seria o Dia das Mães. E aí eu lembro, né, que eu fiz, não sei se tinha que pintar alguma coisa. Na época tinha acabado de aprender a ler e escrever, né? Acabado não, aprendi com 5 anos. Mas enfim, eu lembro que eu levei, e eu tinha tanta vergonha, né, 6 anos de idade, e aí eu levei e coloquei assim para ela ver, né? E ela ficou tão feliz com aquele cartão. As senhoras que são mães, se chegasse um filho da senhora, ou mesmo quem não é mãe, mas as senhoras têm o dom da maternidade, não interessa se tem filhos ou não. Toda mulher tem o dom da maternidade. Se chegasse uma criança que lhe entregasse uma simples flor no Dia das Mães, a senhora ia dizer o quê? Nossa, podia ter comprado pelo menos uma saia, sei lá, né? Podia ter pedido um dinheirinho a seu pai, que miséria, né? A senhora ia falar isso? De jeito nenhum. O presente pode não valer nada, mas o amor vale tudo. Então, quando nós honramos a Virgem Maria, o que nós temos para entregar para ela? É uma rosa. Diante da grandeza dela, nossos louvores, nossas orações, não tem esse valor tão grande. Mas o amor com que ela recebe, que torna valiosa a nossa oferta. Nessa parte da Salve Rainha, que nós meditamos hoje, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Primeira coisa que nós devemos refletir é o desterro. Nossa vida é um desterro, não porque a vida seja ruim, ou porque somos escravos de alguma coisa
ou estamos oprimidos por alguém ou por alguma coisa. Não. O Filho de Deus, o cristão é sempre livre, mesmo se estivesse preso e perseguido, ele é sempre livre. Não tem cadeia, não tem corrente, não tem algema que prenda a nossa fé e a nossa liberdade. Não tem ideologia nem governo, nada pode tirar a nossa liberdade, porque nossa liberdade é interior, é dentro. Mas, mesmo assim, algumas palavras da Salve Rainha são bem realistas. Gemendo e chorando neste vale de lágrimas, depois deste desterro. Por quê? Porque esta vida, ou o mundo em que nós vivemos, a vida que nós vivemos, o exílio do céu. Nosso lugar é junto de Deus. Deus nos criou para estarmos junto dele. Então, a nossa alma, mesmo que a gente não perceba, a nossa alma sente esta ausência, esse desterro, sente essa distância daquilo que nós ainda não alcançamos, mas para o qual nós fomos criados. Por que que às vezes existe um vazio tão grande no mundo? Um vazio tão grande nas pessoas? Quando a gente olha para o mundo, para as pessoas, a gente vê tanta futilidade, tantas pessoas que parece que querem ser felizes mostrando, por exemplo, o seu corpo de modo tão baixo, ou aquela ganância desenfreada pelo dinheiro, pela riqueza, pelo poder, para o qual se mata, não importa quem. Nós vemos muito isso no Brasil. A ânsia pelo poder, ou pelo dinheiro, pelo qual se mata, se faz qualquer coisa por ele. Bom, essas são as concupiscências que estão fortes no homem. Mas essa busca desenfreada tem um nome, é uma busca desenfreada pela felicidade. Só que, por mais que a pessoa tente ser feliz no prazer, no possuir ou no poder, é como tentar encher um saco sem fundo. Por isso é mais, nunca está saciado. Sempre quer mais. Pois bem, por isso que esta vida é um desterro. Porque a nossa felicidade plena, nossa felicidade completa, aquilo que sacia a nossa alma, não é toda a riqueza do mundo, nem todo o poder do mundo. O que sacia a nossa alma é Deus. Então, o cristão, olha que bonito, quando a gente olha para os santos. O cristão, às vezes, por vocação, renuncia a tudo, inclusive a poder, a qualquer tipo de autoridade, de ser autoridade, renuncia a bens materiais, ou mesmo que não renuncie, é feliz com pouco também. Por quê? Porque a nossa felicidade é sempre Deus. Então não importa se temos muito, se temos pouco, onde estamos, porque a nossa felicidade é Deus. E aqui, caríssimos, nós recordamos este papel de Nossa Senhora. Mostrai-nos Jesus. Não é, talvez, algo secundário, mas esse é o centro do mistério da vocação de Maria Santíssima.
Existem muitos dogmas marianos e muitas coisas maravilhosas que nós podemos refletir, rezar, mas no fundo ou no centro de tudo está isso. E aqui vem aquela frase do Evangelho de João capítulo 2, que só tem lá essa passagem, as bodas de Caná. Fazei tudo o que ele vos disser. Então a existência de Maria Santíssima está resumida nesta frase: fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora não ofusca Jesus, assim como a lua não ofusca o sol. A lua reflete a luz do sol, mas ela mesma não tem luz própria. É o reflexo do sol. E não há nada que brilhe e que seja maior no firmamento do que a lua. Mas quem brilha é o sol. Por isso, nós comparamos o sol a Jesus ressuscitado, o sol nascente, e Nossa Senhora, que muitas vezes aparece ou é simbolizada com a lua. Ela é o reflexo de Deus, perfeito de Deus. Então, nesse desterro, neste exílio, neste vale de lágrimas, em que nós temos saudade de Deus, em que nós queremos muito ser felizes, em que nós devemos encontrar esta felicidade em Deus, nós nos sentimos muitas vezes sem forças. Não é culpa nossa, é porque realmente não temos forças. Realmente não conseguimos saciar a nossa alma. E não adianta construir uma torre de Babel. Ela não chega lá. Nós, por nossas próprias forças, não podemos chegar lá. Tantos homens já se enganaram e se enganam até hoje, achando, mas se eu me esforçar muito, se eu seguir um coach, se eu sei lá o que, fizer um tal tipo de exercício, então eu vou conseguir. Vai não. Porque alcançar Jesus, chegar a esta felicidade que Deus preparou para nós, não se dá com as nossas forças. Existia uma heresia no início da igreja, de um sacerdote, que ele achava que podia ser santo, e ensinava isso para as pessoas, com o esforço. Não, a gente se esforça bem muito. Um soldado se esforça para a guerra, e cria habilidades, agilidade, músculos, etc. Então nós também podemos nos esforçar muito e criar virtudes. E a Santa Igreja disse não. A Santa Igreja declarou isso uma heresia. Não. Deus é o autor de tudo. Ele nos dá a graça. Ele nos dá o querer, como diz São Paulo, e o executar. Até o meu desejo já é graça de Deus. Então, nesse caminho de salvação, de santificação, que é nos fazer plenamente realizados, claro, é Jesus quem nos salva, Ele é o nosso Salvador. Mas Deus quis que a salvação viesse por Maria. Foi vontade de Deus, vontade do Onipotente. Ele quis se fazer homem, Ele quis ser filho de Maria. E claro que ela deveria necessariamente ser não só imaculada, mas a mais virtuosa e a mais perfeita de todas as criaturas. Ela iria gerar o Filho de Deus. Só quem não entende quem é Jesus, não entende quem é Maria. Se eu não entendo quem é Jesus de verdade,
então eu não consigo entender quem é Maria. Mas se eu creio em Jesus de verdade, se eu sei que Jesus é Deus, se eu creio nisso, se eu creio que Deus se fez homem e nasceu de uma mulher, aí eu compreendo a grandeza de Maria. E se eu sei que Deus quis vir ao mundo desta forma, para salvar, é uma consequência lógica, é uma consequência simples, é necessário também que cheguemos a Ele através dela. São Luís Maria Grignon de Montfort quem fala isso no Tratado da Verdadeira Devoção. Por isso, nessas dificuldades, neste vale de lágrimas, neste exílio, é Nossa Senhora quem nos mostra Jesus, quem nos aponta Jesus, na escuridão deste mundo tão confuso, tão cheio de manias, de ideologias, de vícios, de pessoas buscando desesperadamente encontrar um sentido para as suas vidas, fingindo ser o que não são. A situação do mundo sem Deus é mais do que triste, é aterradora. Olha para os rostos das pessoas, a tristeza no olhar, a falsidade, o fingimento. As redes sociais, que é uma das coisas mais comuns hoje, é um espetáculo da mentira, do vazio, do desejo de aparecer, de ser curtido, né? De ser compartilhado. Para que serve isso? Para tentar preencher o vazio do coração. No entanto, repito o que eu falei no início, e já chegando ao fim, devemos nos lembrar e ser testemunhas neste mundo, que a felicidade, que a realização plena da nossa vida, que a nossa alma, ela só se sacia com Deus. Somos feitos à sua imagem e semelhança. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós não temos forças para chegarmos até Deus sozinhos. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da força, do poder do Espírito Santo. Precisamos da igreja. Precisamos dos padres. Precisamos dos sacramentos. Mas, sobretudo, precisamos de Maria. Não é opcional, não é um enfeite, não é tanto faz, porque seria desprezar o próprio Deus, dizendo que a sua mãe tanto faz ser devota ou não. Não, não é assim. Ela nos aponta Jesus, mas não só nos aponta, ela nos leva até Jesus. Depois deste exílio, deste desterro, ela vai nos mostrar Jesus. E não só nos mostrar Jesus, mas como nós rezamos, a advogada nossa, medianeira nossa, ela também vai nos defender. Se nós não tivermos tantas virtudes, talvez, eu não duvido disso, Maria vai dizer para Jesus, ela até que se esforçou, não fez muitas coisas, mas pelo menos rezou o texto todo dia, lembrou de mim. O Senhor não vai desprezar quem lembrou de mim todo dia. A mulher sempre dá um jeitinho de convencer, né? Claro, não de forma injusta, mas de forma amorosa e misericordiosa. E Jesus espera que ela nos defenda. E Jesus espera porque Ele nos ama, porque Ele nos quer todos no céu. Deus não está indiferente à nossa salvação. Tanto faz, já tem gente demais aqui. Não, pelo amor de Deus. Somos filhos. Uma mãe, um pai pode ter 12, 15 filhos.
Não tanto faz ter 10 ou 15. Não, tem que ser os 15. Não quer que se perca nenhum. Nenhum. Então, é claro que esta é a missão de Nossa Senhora. Não somente nos mostrar a Jesus, nos levar a Jesus com a sua intercessão, mas também sendo a nossa advogada, sendo para nós modelo, exemplo, sendo para nós também alívio, sendo para nós esperança diante de tanto desânimo que o demônio pode nos mostrar, diante da nossa constatação, e é bom que a gente constate isso, da nossa incapacidade. Quando a gente começa na caminhada, começa a nossa vida cristã, quando a gente é jovem, espero que os jovens já tenham passado por isso e não tenham essa imaturidade, mas a gente acha que pode tudo. Eu consigo, eu desejo, eu quero, eu vou. Aí começa a quebrar a cara, né? E ver que o desejo não é constante, a vontade é fraquíssima e não vai nem no tranco. Precisa muito de ajuda. Então, caríssimos, como eu dizia no início, nós somos muito pequenos diante da Mãe de Deus, mas também somos muito amados. Ela vai cuidar de nós, ela vai nos proteger, ela vai nos mostrar Jesus. Então confiemos nela, estejamos sempre perto dela, como uma criança está sempre perto da mãe, como se dizia lá no Nordeste, esse menino só vive debaixo da saia da mãe. E eu não entendia isso, mas agora que eu tenho um galinheiro, eu vejo minhas galinhas com os pintinhos, aí agora eu estou entendendo. É bem bonitinho, né? Tem 2 galinhas cheias de pintinho. Aí ele teve uma hora que eu pensei, Vala, cadê os pintos? Aí estava tudo embaixo dela. Vala, que coisa engraçada. Um dia Jesus falou, e chorou por isso, né? Ele disse, queria tanto Jerusalém, Jerusalém. Se você tivesse me reconhecido. Eu queria tanto que recolher vocês como a galinha recolhe os pintinhos debaixo das asas. Para você ver que não é só o padre que fala umas coisas assim sem sentido, né? Então, se Jesus falou, foi Jesus que falou. Então, eu posso falar também, né? Das galinhas e dos pintos. Então, pronto. Então, que a gente se coloque sob a proteção da Virgem Maria, ela vai nos proteger e ela vai nos conduzir a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Abrindo a página 13, nossas preces hoje. Rezaremos de modo especial pelos enfermos.